Fala, meus otakus e otaquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo aqui. Quem está falando é o Gênio do canal Gênio do Geek. E hoje vamos falar de um anime que conta a história da Coco, uma garota que sonha em ser uma bruxa, né? Em um mundo onde isso é impossível praticamente, para quem não nasce com o dom. Após um acidente mágico com um livro completamente proibido, ela se torna aprendiz do misterioso bruxo Kifrey para controlar seus poderes, descobrindo um vasto mundo mágico enquanto persegue seu sonho e lida com ameaças como os hereges de Brimmed Caps, né, que usam magia proibida, que foram um dos membros desse culto que deu aqui um livro proibido para ela. E eu estou falando de Ateliê do Chapéu de Bruxa, né? Então já solta o dedo no like, comenta aí embaixo, compartilha no seu vídeo, porque hoje ele será épico. Então vamos embora! Bom, galera, nesse episódio vemos que Água, ele estava estudando magia um pouco, só que a Coco estava com ele, mas ela estava fazendo barulho. Com isso, ele não gosta muito dela. Já está muito claro que ele não gosta, ele não é muito chegado nela. Pois ele simplesmente sai do quarto para ir estudar em outro lugar. Mas ela não estava conseguindo fazer o círculo mágico que ela queria. Nesse momento, o Kifrey acaba aparecendo para meio que tentar ajudar ela, para tentar dar uma instrução para ela, dar uma orientada para ela, dar uma orientada nela, né? Fazer o que devia, né? Mas ela consegue fazer o que devia, né? Ela acaba falhando algumas vezes, mas ela consegue, né? Calma aí. E aí ele aparece tentando e leva ela para a cozinha, pede para ela provar uma colherada de comida que ele estava esquentando, e aí coloca ela para treinar com uma fruta feita para esquentar, né? E ela acaba falhando algumas vezes na tentativa, né? Mas ela consegue fazer o que devia depois de muitas e muitas tentativas, o que mostra que ela é uma garota com muita determinação e não desiste por nada, né? Que por mais que ela falhe em uma tentativa, ela sempre tá correndo atrás de cumprir a tentativa, né? De tentar até ter sucesso. Nesse momento, a Tetia e a Rich aparecem devido ao cheiro, né, de comida gostosa. E, né, inclusive eu quando eu sinto o cheiro de comida boa, eu já chego no lugar e tudo mais. Todas ajudam a Coco a fazer a comida, né, e elas decidem meio que fazer um piquenique. O Agot fala que estava chovendo porque não estava num clima muito bom. O próprio Kifrey tinha falado que a magia dele é de água e ele não gosta muito de água e tudo mais. E aí o Kifrey decide que iria fazer o piquenique mesmo assim, só que a Coco ainda queria chamar o Agot, ela ainda queria que o Agot ficasse ali ao lado deles. Por isso ela vai correndo até o ateliê, né? E acaba conhecendo a pessoa que fica de vigia, que eu acho que é o Aurugio, né? Que é o vigia do ateliê, daquele ateliê em específico, do ateliê do Kifrey. E ele queria levar a Coco para o Conselho de Segurança dos Bruxos. Por quê? Porque ela é a menina lá que causou todo aquele alvoroço, né? Com a mãe dela, com o livro de magia proibido e tudo mais, né? E aí muita gente estava querendo encontrar ela. Já estavam falando muito dela ali no Conselho dos Bruxos, né? Mas o Kiffer, ele chega bem a tempo, impede que ele faça isso, né? E aí ele acaba explicando o porquê que ele tinha acolhido a Coco e fala que se ele apagar a memória da Coco, teria que apagar a dele também. Por quê? Porque ele não está fazendo isso para proteger a Coco. Ele está fazendo isso para tentar achar o Brimmed Caps. Porque ela teve contato com alguém do Brimmed Caps e justamente para saber quem é essa pessoa, ela seria de uma grande ajuda, né? Ela seria de uma grande ajuda para achar essa pessoa e acabar com o Brimmed Caps. E aí, o bichinho, e aí em outro dia, mesmo dia de chuva, o bichinho de estimação dela acaba entrando no quarto do Aurugio, né? E ele acaba secando o bicho, né? Que estava completamente molhado, né? Seca também a Coco, também tinha entrado ali no quarto dela, só que ele estava meio que irritado, né? Por quê? Porque ele não queria
que ninguém entrasse mesmo, não queria que batessem, não queria que entrassem, né? E aí ela tinha entrado atrás do seu bichinho, ela tava com um pouco de receio de entrar. Ela mostra o quanto ela gosta de magia, né? E ele deixa ela ficar, né? Porque a magia que tava ali no quarto dele era a mesma magia que ela tinha conhecido quando criança, entendeu? É a mesma magia que aquela pessoa do Primitive Caps tinha mostrado para ela quando ela era criança. O que acabou deixando ela maravilhada e começou a fazer ela gostar de magia e querer ser uma bruxa. Mas realmente, antes daquele incidente do livro de magia proibido, ela não era certa para fazer magia. Ela só foi fazer magia porque ela viu o Kiefer fazendo. Ela conseguiu entrar dentro da casa e viu o Kiefer fazendo a magia. Então ela simplesmente entendeu, pegou aquele livro de magia e fez magia com o livro proibido, né? E ali ela conversa, ele deixa ela ficar, e aí ele percebe que se apagasse a memória dela, também ia apagar aquela admiração que ela sente por magia, né? E nesse momento o Agot estava tentando se concentrar nos seus estudos. Só que estava chovendo, com isso vem muito barulho. Aqui no telhado a gente ouve muito barulho, aí tem muito barulho, aí ele não consegue se concentrar, ele gosta do silêncio, né? Ele gosta do silêncio. Então, se não tá silêncio, ele não consegue, né, estudar direito, né, se concentrar ali na tentativa de estudo. Mas ele acaba ouvindo algumas coisas e acaba indo verificar o que era e o que estava acontecendo. Quando descobre, ele fala que poderia ajudar, que ele poderia ser útil, ele queria provar, né? Ele queria se provar a ser útil, né? Queria provar tanto para ele quanto para o Kiefer que ele é útil. E é isso, galera. Meu nome é Genil do canal Gênio do Geek. Eu esperarei que sentadinho todo dia, então já vai sentando dedo no like, compartilhando o canal para seus amigos. Aproveita, aperta o botão do inscreva-se, botão do sininho. Arigatou e sayonara.